Quando a gente enfrenta um grande desafio, há dois extremos que a gente precisa evitar. Então você tem uma decisão importante, você tem uma situação que requer um posicionamento seu, e é uma situação difícil que você vai ter que encarar. Duas coisas que a gente tem que cuidar para não cair. A primeira é o desânimo, no sentido de: não, isso é muito difícil, nós não temos recursos, nós não temos condições de lidar com isso, parece que o mundo está conspirando contra nós e tudo vai dar errado. A segunda coisa é o comodismo que vem o oposto do desânimo, que é aquela ideia do positivismo, né? Tudo vai dar certo no final da história, está tudo tranquilo, vamos em frente, Deus vai abrir o mar e a gente vai passar. Seja positivo, descanse, e aí vai. Dois extremos perigosos. O texto de hoje que a gente vai estudar nos mostra como enfrentar um grande desafio. E duas coisas ele destaca no texto: a confiança, a necessidade da confiança em Deus e uma ação planejada. Confiança em Deus e uma ação planejada. Aí sim, a gente vai poder afirmar que a boa mão do Senhor está conosco. Essa é a frase que é repetida algumas vezes no texto de Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11, que a gente vai ler agora. Neemias 2, do 11 até o versículo 20. Então diz assim a palavra de Deus aqui em Neemias 2, a partir do versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, senão aos judeus, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém. E deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do Senhor Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram,
e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar? Nosso Deus nos abençoa, nos guia, abre nosso entendimento e a nossa vontade. Trabalha no nosso coração, Senhor, para que a Tua palavra nos convença e dá-nos a atitude correta diante dela, de submissão, de nos rendermos à Tua vontade nessa noite. Então, que o Teu Espírito nos convença e nos leve à verdade, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Recordando só, a gente vem pregando no livro de Neemias. Neemias ouviu que a sua cidade, Jerusalém, estava assolada, muros caídos, portas queimadas, situação triste. E agora ele tinha a oportunidade, depois de chegar diante do rei e pedir ao rei para ir até a sua cidade. Ele estava exilado num lugar distante, na Babilônia, e agora ele tinha a oportunidade de voltar à sua cidade, Jerusalém, para trabalhar na reedificação da cidade, dos muros, das portas, do templo, das casas. Então Neemias volta, e ao chegar lá, é o texto que nós lemos aqui. Ele chegou para reedificar uma cidade que havia sido praticamente destruída. Quando você tem esse enorme desafio de reedificar uma cidade, não era uma casa, era uma cidade, com gente dentro, passando necessidades, com situação complicada, porque os inimigos que cercavam aquele lugar não deixavam nada de bom acontecer ali dentro. O que é que a gente faz quando tem um desafio desse tamanho? Então, em primeiro lugar, o que Neemias fez? Nós vimos o texto aqui, que ele conheceu a realidade. Conheceu a realidade, traçou alguns planos e de forma muito discreta. Foi isso que Neemias fez. Deixa eu primeiro ver como é que essa situação está. A partir daí, ele pensou o que fazer então. E agora sim, de maneira muito discreta, sem contar para ninguém o que ele estava fazendo, porque ele não sabia até então quem era amigo e quem era inimigo. Então Neemias apenas se dá conta da situação. 3 dias o texto diz que Neemias passou para conhecer a realidade. 3 dias. Levantamento não só das necessidades, mas também dos recursos que ele teria disponíveis. Como eu disse, a situação era complicada. Ele constatou que os muros estavam derrubados. Isso gerava insegurança no povo, porque os inimigos estavam ao redor. O templo incompleto. Eles haviam começado uma reconstrução, mas o rei havia mandado parar por conta dos inimigos. Isso gerava desconfiança. Nem o templo eles conseguiram reedificar. O povo estava abatido, desanimado. O povo não tinha vontade de retomar a construção da cidade. E a liderança do povo era questionada. A corrupção havia sido generalizada entre os líderes do povo. Grande necessidade, grandes dificuldades, muita dependência, muita corrupção. Essa era a realidade
de Jerusalém. Quando Neemias chegou, ele não sabia disso tudo. Ele precisava entender todos os lados daquele problema. Por isso ele passou algum tempo em silêncio, apenas constatando as coisas, ouvindo, fazendo perguntas, olhando a situação. Ele precisava entender o que estava acontecendo. O problema não era só levantar os muros da cidade, como ele pensou no início, mas o que eles significavam. Por isso ele precisava saber com quem ele podia contar agora, quais os apoios seriam bem-vindos e de quem ele deveria se afastar. Ele precisava conhecer as pessoas. E ele fez isso muito discretamente. Olhou, avaliou, ouviu, analisou os dados. Depois de 3 dias, ele começou a agir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês importante, que a gente tira aqui do texto. Quando a gente chega numa situação em que precisa tomar uma decisão, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja, e a gente assume uma postura de, tá, eu vou fazer alguma coisa. Não demore muito para fazer. Porque a expectativa das pessoas, os olhos das pessoas estão em você. E há necessidade de você agir. Esse é o momento. Porque se passar essa hora, você vai ter dificuldade de novo de conseguir a atenção, de conseguir com que as pessoas sejam mobilizadas para alguma tarefa. E Neemias percebeu isso. 3 dias foram suficientes. Agora ele entrava em ação. Então, avaliação da situação, planejamento e ação. Mas para agir, o homem de Deus, a pessoa de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, precisa ter certeza da vontade de Deus, do que Deus quer. Certeza da vontade de Deus. E também ter certeza das suas próprias intenções. O que o move? Quais suas motivações para fazer o trabalho? E a pergunta é: como ter certeza da vontade de Deus? Eu não vou responder isso aqui, vou deixar o William responder. Os próximos, ele vai dar um mini curso aqui, 2 semanas, na verdade, de aula sobre essa questão de vontade de Deus, não é? Mas eu quero dar algumas coisas, algumas dicas para a gente. Primeira coisa que eu julgo muito importante é quando você diz: eu quero fazer a vontade de Deus. Você quer servir-se dela, da vontade de Deus, ou você quer servir a ela? Você quer que a vontade de Deus te abençoe, ou você quer que a vontade de Deus abençoe outros? Ser servido ou servir? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque muitas vezes a gente busca a vontade de Deus para ser abençoado. Nós nos colocamos no centro. E a vontade de Deus para os seus servos é que eles sejam bênção para outras pessoas. Então, se você quer juntar para você, talvez não seja a vontade de Deus que você está procurando. Talvez sejam as bênçãos de Deus que você está procurando. Talvez sejam os benefícios que Deus pode lhe dar. Mas quando você busca a vontade de Deus, você está disposto a se doar para que o que Deus quer seja executado. E nem sempre é o que você quer, o que eu quero. Então, buscar a vontade de Deus não é buscar a sua, é a dele.
você. O que o Senhor quer que eu faça. Não é o que eu quero que o Senhor faça. A gente precisa entender o que é a vontade de Deus. Mas tem uns outros questionamentos muito mais simples que a gente precisa fazer também. Questionando nossa própria motivação. Eu estou fazendo isso para ser visto? Eu quero mostrar a minha capacidade? Fico triste quando eu não sou valorizado ou reconhecido? Sou discreto? Talvez nos ajude a pensar um pouquinho do que é a vontade de Deus e do que é a nossa. Mas Neemias, então, em primeiro lugar, se deu conta da situação, avaliou as coisas, fez planos e entrou em ação. E agora, versículos 17 e 18, são Neemias começando a agir, no texto que a gente leu. Ele se dirige às pessoas, não só às autoridades, mas a aparente aqui é que havia uma boa representatividade da população, e ele começa a mostrar os seus planos. Nesses dois versículos, no discurso que Neemias faz, em primeiro lugar, ele se identifica com a miséria do povo. Ele não chega lá e diz: vocês estão num estado terrível, vocês estão passando por um momento assim, e isso, e aquilo, e aquilo outro. Ele começa dizendo: estáis vendo a miséria em que estamos. Ele está junto, ele faz parte desse povo, ele também está nessa situação. Então ele chegou lá, mandado pelo rei, tinha um alto cargo lá no reino, e ele chega naquele lugar e podia chegar como mais uma autoridade, dizendo vocês, mas ele diz: nós. A nossa situação é triste. Eu acabei de constatar a nossa situação. Ele está junto. Ele não está falando de cima para baixo, vocês ali. Nós estamos numa situação bastante delicada. Ele demonstra os seus sentimentos e os seus interesses genuínos pelo seu povo. Ele se inclui. É interessante que os interesses de Neemias não eram pessoais. Ele não foi para Jerusalém para ser o governador. Ele não foi para Jerusalém para tirar partido de algo lá e ganhar alguma coisa. Ele não foi para Jerusalém para ser reconhecido. Ele foi para Jerusalém para servir o povo que estava em grande necessidade. E ele se viu junto com eles nessa necessidade. Isso é demonstrado em todo o livro de Neemias. Em todos os momentos você vê ele junto com as pessoas, com o povo. Ao expor o seu pesar pela situação do povo e da cidade, ele lança um desafio: vinde e reedifiquemos os muros. Bom, eu estou vendo a situação, é difícil, é triste a nossa situação, mas nós podemos fazer algo. E eu quero desafiá-los a erguer os muros. Mas para isso, e aí vem o verso 18 e a frase que nós usamos como título da nossa mensagem. Para isso ele diz: e eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Neemias sabe que as pessoas estão desanimadas e sabe que o convite de vamos reedificar os muros não ia fazer ninguém levantar da cadeira. Então ele diz: nós vamos reedificar os muros porque Deus está conosco.
E eu vou dizer para vocês como Deus está conosco. E ele conta como foi a história no capítulo 1 e do início do capítulo 2, quando ele chegou diante do rei e pediu ao rei a possibilidade de reconstruir os muros e o material e as autorizações, e o rei disse: tá bom, vai, reconstrua. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante aqui. Quando ele faz esse desafio, imediatamente o povo diz: nós iremos. Né? Ao final do verso 18, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Pela situação em que o povo estava, diante do desafio de Neemias, isso é tão milagre quanto o que o rei falou para ele. E eu vou dizer porque tem dois milagres aqui acontecendo. Aquele povo estava há mais de 70 anos. Nessa altura aqui de Neemias, há quase 80 anos naquela situação. Jerusalém já havia sido destruída há 80 anos atrás. 2 gerações completas passaram. Aqueles que estavam na primeira leva já não existiam mais, tinham morrido há muito tempo. Mas as gerações foram ficando lá. E o Deus de Israel, o Deus cujo templo estava em Jerusalém e o templo destruído, já não significava mais alguma coisa importante para aquele povo. Eles tinham perdido a fé, a confiança. Por isso, quando Neemias diz: Deus está conosco, eles falam: como Deus está conosco? Ele nos abandonou. Fazem muitas gerações. O meu avô contava histórias desse Deus, mas de lá para cá nós fomos deixados, nós fomos abandonados. E aí ele diz: não, Deus está conosco. O mesmo rei que alguns anos atrás mandou parar as obras do templo, você tem isso em Esdras capítulo 4, verso 21 a 23. Artaxerxes, o rei mencionado aqui em Neemias, anos antes havia mandado paralisar as obras do templo. Eles começaram e os inimigos ao redor escreveram cartas dizendo: olha, aquele povo que é rebelde contra o Senhor está reconstruindo aqui, eles vão se rebelar. E aí o rei lá leu algumas coisas e tal e disse: parem tudo. E a obra foi parada. Alguns anos depois, Neemias chega com... Depois a gente vai ler aí o texto que eu pulei. A gente vai ver que ele chega com certa autoridade, em silêncio, as pessoas esperando algo, e de repente ele diz: nós vamos reconstruir. Porque Deus tocou no coração daquele rei que proibiu no passado, e agora ele me autorizou e me deu carta branca para trabalhar aqui na reconstrução. Deus está conosco. Aí as pessoas começaram a acreditar de novo. Deus está conosco, vamos trabalhar, vamos fazer. Finalmente Deus está conosco. A mão do nosso Deus está conosco. Minha gente, como isso é fundamental, se você quiser encarar um grande desafio, ter a certeza de que a boa mão do Senhor está com você, no seu empreendimento, naquilo que você quer fazer, seja aquilo que você faz na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, nos seus relacionamentos, na sua carreira, seja lá onde for. É muito importante ter a certeza de que a boa mão do Senhor está conosco. Sinceramente, não comece nada se você não tiver essa certeza. É melhor não começar. Espere até ter certeza de que é Deus que está com você nesse empreendimento. Certamente, você que teme ao Senhor não quer fazer isso na sua força.
prova de que Deus estava com eles estava ali. E essa certeza que nós precisamos ter de que Deus está conosco muda a maneira da gente ver as coisas. Quando você tem certeza de que Deus está com você, vão surgir barreiras, vão surgir obstáculos, a gente vai ver isso durante o livro de Neemias todo, como vieram surgindo dificuldades de fora, de dentro, de cima, de baixo, de todo lado. Mas a certeza de que Deus estava com eles os sustentou, fez com que ele fosse até o fim naquele trabalho. Quando você tem a certeza de que a boa mão do Senhor está com você, como diz o texto, as suas mãos serão fortalecidas para a obra. Aí você vai até o fim. Terceira parte do texto, já nos versículos 19, especialmente o verso 19, mas eu quero ler também o finalzinho, o texto que antecede esse que nós lemos, que tem muito parecido, então eu vou ler em sequência para a gente pegar o todo aí. Verso 9 e 10 do capítulo 2, nós começamos no 11, né? Eu vou voltar um pouquinho. Versículo 9, diz assim: então fui aos governadores da além do Eufrates. Isso Neemias estava chegando ali na região, né? Fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E aí no verso 19, de novo ele volta a citar dois dessas pessoas. Porém Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Na chegada em Jerusalém, ou na região de Jerusalém, quando ele fala da além do Eufrates, né, ele está olhando a perspectiva de quem vem lá da Pérsia, né? Então passou o rio Eufrates e aí vem a região da Síria, Moabe, e Israel e aquela região toda ali. Quando ele chega ali, ele precisava de autorização para passar e reconstruir os muros. Então ele chega com a autorização do rei, e mais do que isso, ele chega com um exército junto, oficiais do exército e cavaleiros junto com ele. Então ele chega com certa imponência, né, naquele lugar. Foi acompanhado pela escolta oferecida pelo rei. Agora você pensa, bom, mas aí é diferente, ele chegou com tudo, né? Anos depois, um outro homem, chamado Esdras, teve a oportunidade, apesar de Esdras estar antes de Neemias aí, a história de Esdras propriamente é depois de Neemias, né? Alguns anos depois, Esdras também vai para Jerusalém, aí para terminar as obras do templo e estabelecer o serviço do templo especialmente. E quando ele vai para lá, o rei pergunta para ele: eu vou mandar você, eu vou mandar alguns cavaleiros com você, uma escolta para lhe proteger, porque ele sabia que era uma situação onde eles iam enfrentar muitos inimigos. E a reação de Esdras foi uma reação completamente diferente da reação de Neemias. Neemias, quando falou: olha, eu vou te mandar soldados, cavaleiros, para quando você chegar, você se impor. Ele falou: tudo bem. E foi, e realmente aconteceu, tanto que o pessoal ficou incomodado, né? Quando viram que ele estava chegando lá com tudo, eles ficaram: o que esses caras estão fazendo aqui? Mas quando Esdras, anos depois, vai, eu quero que você leia isso e a gente fazer um paralelo interessante. Capítulo 8 de Esdras, versículo 21 a 23. Volta aí umas páginas, 2 ou 3, você tem Esdras. Um pouquinho antes de Neemias, volta 2, 3 páginas, Esdras 8, 21 a 23.
assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. E olha a reação de Esdras aqui: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Olha que interessante o contraste. Dois servos de Deus, dois homens muito importantes nessa reconstrução aqui, que trabalharam juntos, inclusive, lado a lado. Você vai encontrar Esdras mais na frente do livro de Neemias também. Um deles, quando o rei ofereceu o seu exército e a sua proteção, ele disse: obrigado, eu quero sim, eu vou precisar. E o outro, Esdras, disse: não, peraí, eu já disse para o rei que se Deus estava conosco, nada ia nos acontecer. Eu não posso aceitar o exército, porque se eu aceitar um exército comigo, ele vai pensar: peraí, você confia em quem? Isso serve para a gente aprender algumas coisas importantes. Eu quero que você preste muita atenção no que a gente vai falar aqui agora. Nem todas as pessoas vão agir ou reagir da mesma forma. Há formas diferentes. Neemias foi como uma espécie de agente do governo para agir numa situação de reconstrução de uma cidade. Esdras não. É completamente diferente. Esdras era um sacerdote. Ele voltou para restabelecer o serviço a Deus. Então, Esdras representava o temor a Deus, era a encarnação das pessoas que temiam a Deus. Já Neemias não. Neemias era um sujeito que ia para um trabalho, uma obra, restabelecer muros, a cidade, reconstruir partes da coisa toda. Pessoas diferentes, funções diferentes, maneiras diferentes de reagir à mesma coisa. Quem está certo, quem está errado? Não é essa a pergunta. Os dois estão certos. Os dois estão agindo de acordo com suas funções, apesar de agirem completamente diferentes. Então, não acho que todo mundo tem que agir igual. Quando você vê alguém agindo de certa forma numa situação e outro vai e age completamente diferente, quem está certo? Não é quem está certo. Entenda as posições, o momento, a função, o propósito de cada um dessas pessoas que Deus chamou. Eram pessoas diferentes para funções diferentes. E a gente precisa entender isso. Mas a notícia sobre a chegada de Neemias se espalhou. Mais um camarada chegou aí. No versículo 10 fala 2, né? No versículo 11 fala 3. O primeiro deles mencionado é um tal de Sanbalate. Quem era esse sujeito? Em alguns documentos encontrados, Sanbalate é mencionado como governador de Samaria. Samaria era a província que ficava exatamente ao norte de Judá. E era uma província que tinha rixas de longa data contra os judeus. Judeus e samaritanos, de há muito tempo, já haviam problemas. Na época de Jesus, a gente sabe que havia problemas também, né? A história da mulher samaritana: não vamos passar por aqui não, porque são samaritanos e tal. Então é uma coisa antiga, essa rixa entre eles. Ele era governador de lá, ele era o responsável daquela região. Não sei se naquela época, mas posteriormente acabou sendo. Então era um homem influente ali ao norte. Quem era Tobias? O segundo que é mencionado aí nos 2 versículos. Tobias, segundo a tradição, era de uma família muito influente de Amon. Amon era um povo que vivia a nordeste
de Judá. A expressão que aparece aí, descrevendo Tobias, é que ele era o servo amonita. Mas alguns tradutores preferem usar servo amonita do rei. Então, provavelmente era o representante do rei junto ao povo amonita. Não é que ele era amonita, ele era representante do povo representante do rei junto àquele povo. Então também tinha autoridade numa certa região. E se esse Tobias for o mesmo mencionado em Esdras, no capítulo 2, versículos 59 e 60, a gente vai descobrir por que ele estava contra Jerusalém. Porque quando fizeram o recadastramento dos verdadeiramente judeus, havia lá um Tobias que foi rejeitado. E disseram, não há genealogia desse homem entre os judeus. Ele não é dos nossos, deve ser excluído. Então, se for o mesmo, ele tem mais um motivo ainda para se colocar contra Jerusalém. E aí aparece um terceiro, que é Gesem. Quem era esse homem? Em algumas cerâmicas foram encontradas inscrições de que ele era rei de Quedar. Quedar era uma província que incluía dois povos antigos, os Moabitas e os Edonitas, que ficavam a leste e a sul de Judá. E diz mais que esse homem era líder de uma liga de tribos árabes que se estendia até o Egito. Então era um homem bastante influente ao sul e a leste de Judá. Então veja, Sambalá ao norte, Tobias ao nordeste e Gesem, leste e sul. Jerusalém estava cercada pelos inimigos, todos queriam o mal de Jerusalém. Neemias tinha 3 governadores ou 3 autoridades ao redor deles que não queriam que ele construísse aquele muro. E eles estavam zombando e ameaçando, né? É isso que a gente vê aí por parte deles. Zombaria, descrédito e ameaças verbais. E eu quero chamar a sua atenção agora para a resposta de Neemias. Interessante que todos eles, direto ou indiretamente, estavam a serviço do rei, não é? Governador, servo do rei, e o outro aqui que tinha autorização do imperador como líder de tribos. A resposta de Neemias, ele podia ter dito: o rei me deu autoridade para vir aqui e reconstruir os muros. Estão aqui os documentos. Aliás, eu era o copeiro do rei, eu era o conselheiro do rei, alguém de alta confiança dele. Ele podia chegar com essas credenciais, né? Passar na cara deles assim: tome, olha aqui, o rei que mandou. Né? Talvez o que a gente faria, né? Mas não foi isso que ele fez. E eu quero que você olhe com muita atenção a resposta de Neemias. Ele diz no verso 20: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. O Deus dos céus é quem está agindo. É verdade, eu tenho autorização do rei, mas sabe quem convenceu o rei a nos dar autorização? O Deus dos céus, o nosso Deus. É Ele quem está agindo agora. É por causa dele que nós estamos aqui. Eu quero que vocês saibam que não é por causa do rei, é por causa de Deus, do nosso Deus, do Deus dos judeus, do Deus desse povo que vocês tanto perseguem e tanto desprezam. É por causa desse Deus que nós estamos aqui. A nossa força
E a nossa motivação e o porquê nós vamos recomeçar essa obra é porque Deus está conosco. Ou a boa mão do nosso Deus está conosco. A certeza de que Deus estava com eles, gente, mudou tudo. A certeza de que Deus está conosco hoje muda tudo. A boa mão do Senhor está conosco. Eu quero terminar lendo Romanos capítulo 8, onde Paulo fala de maneira empolgante a mesma verdade, agora para nós. Conhecemos a Jesus, conhecemos o amor de Deus e sabemos que Deus está do nosso lado. Deus não está contra você. Deus não está contra nós. Deus está conosco. Afinal de contas, não é esse o nome de Jesus? Emanuel, Deus conosco. Deus veio para estar conosco em Jesus. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, essas poderiam ter sido as palavras de Neemias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos justificou, quem são vocês para nos acusar? Mas ele não sabia o que nós sabemos. É o versículo 32. A prova maior do amor de Deus por nós, Jesus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. A prova maior de que Deus não nos abandonou, de que a boa mão do Senhor está conosco, é que Cristo nos transformou de inimigos de Deus em amigos de Deus. Não é pelo que você faz ou deixou de fazer, é pelo que Cristo fez, que você foi transformado ou pode ser transformado em amigo de Deus. Por isso ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, certamente aquele que não poupou o seu filho por amor a nós, cuidará de nós, cuidará de você. Você pode enfrentar lutas, problemas, dificuldades. Eu tenho um desafio enorme pela frente. Ore, pense: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque a boa mão do Senhor está conosco. Aquele que ama o Senhor Jesus, aquele que entende o amor de Deus, certamente a boa mão do Senhor está com você. Não tenha dúvidas disso. O amor de Deus é fiel, o nosso não é, mas o amor de Deus é fiel, e é isso que nos garante. Se Deus mandou Jesus e fez ele pagar o preço do nosso pecado na cruz, será que ele não nos dará com isso todas as coisas que precisamos? Será que o amor de Deus vai encolher a mão na hora que nós precisarmos? Não tenha medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Curve sua cabeça. Eu não sei quais são as suas lutas, seus desafios, mas eu quero que você os coloque diante do Senhor agora. Diante desse Deus, o mesmo Deus que esteve com Neemias. A boa mão do Senhor é por nós. Inimigo do norte, do leste, do sul, situação destruída, a boa mão do Senhor
Isso fez ele levantar não só a si mesmo, mas ao povo, para agir, para fazer algo, para transformar a realidade. E Deus pode fazer o mesmo na nossa realidade hoje, porque agora nós temos o Filho de Deus, que provou que Deus está conosco, provou que Deus está com aquele que o ama, com aquele que quer andar perto dele. Ore ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque da mesma forma que o Senhor agiu no passado com servos imperfeitos, mas que aprenderam a confiar no Senhor, e não a confiar em reis, e não a confiar em exércitos, e não a confiar na força do homem, mas a confiar no Senhor. E o Senhor usou essas pessoas para transformar a realidade onde viviam. Da mesma forma agora, Deus, usa-nos para transformar a realidade em que vivemos. O Senhor sabe as lutas dos meus irmãos aqui, na casa, no lar, no seu trabalho, na igreja, na vizinhança, na nossa cidade, no nosso país. Mas usa-nos, Deus, como instrumentos para transformar a realidade, dá-nos sabedoria, discrição, mas dá-nos confiança. Ensina-nos a agir na hora certa. Deus, que tenhamos a certeza da Tua vontade, do Teu querer, para que quando entrarmos em ação, possamos fazê-lo na Tua força, Senhor, não na nossa. Reveste a vida dos meus irmãos que precisam do Senhor, e levanta a Tua igreja, Deus, para agir, e não para se acomodar, e não para pensar em si mesmo, mas lembrar que estamos aqui porque somos servos do Senhor, estamos aqui para Te servir, para fazer a Tua vontade, não a nossa. Então ensina-nos, Deus, a Te ouvir e a buscar o Teu querer para a nossa vida. É o que nós Te pedimos, Senhor, pelo Teu povo, porque nós precisamos da certeza de que a boa mão do Senhor esteja conosco. Oramos assim em nome de Jesus.